Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui seu irmão João Rodrigues, canal no YouTube, a expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado. Mais uma vez trazendo uma mensagem da parte de Cristo para o meu crescimento, o seu crescimento espiritual, tá bom? Então, nesse exato momento, essa mensagem será sobre o assunto, e um assunto importante também, é sobre o ministério como é que se diz? O ministério do reconciliamento, tá bom? Então, desde já, quero pedir ao meu irmão, minha irmã, que está vendo eu pela primeira vez no meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube, ative o sininho, faça o comentário, deixe o seu like aí, tá bom? Ajude a compartilhar essa mensagem. Além dessa mensagem que será gravada nesse exato momento, tem outras mensagens maravilhosas para juntos crescermos em graça e em conhecimento. Tá bom? Então, hoje será um tema muito importante sobre o Ministério da Reconciliação. Tá bom? O que é o Ministério da Reconciliação, meu irmão João Rodrigues? É o ministério depois da cruz. Antes da cruz, era o ministério de arrependimento. Então, vamos crescer em graça e em conhecimento sobre esse determinado assunto. Tá bom? Vamos aprender muitas verdades de acordo com a palavra de Deus, sobre essas verdades maravilhosas que chegam ao meu e ao teu entendimento. O meu intuito aqui é fazer com que o meu irmão, minha irmã, cresça em graça, cresça em conhecimento, faça com que a nossa mente, a cada dia que passe, ela entenda a forma de como é que Cristo e o Cristo ressuscitado quer que nós nos portamos diante da presença do Criador. Tá bom? Então vamos lá. Tudo aquilo que é antes da cruz, por incrível que pareça, tudo aquilo que é antes da cruz é ministério de arrependimento, tá bom? E aquilo que é após a cruz é o ministério de reconciliamento, de reconciliar. Então, nós que estamos depois da cruz, nós somos ministro da nova aliança, do novo pacto, tá? Hoje, nós pregamos o ministério da reconciliação. E no decorrer da mensagem, nós vamos aprender esse determinado assunto. Tá bom? Então, o texto base está em Lucas capítulo 3, versículo 3, está dizendo assim. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Então, se você já está aí assistindo essa mensagem, eu aconselho você que acompanhe nas escrituras o capítulo e o versículo para ficar muito mais fácil o seu entendimento. É importante crescer em graça e em conhecimento, porque aquilo que prevalece é a palavra, como eu sempre falo nas mensagens que eu trago, que a palavra do Cristo e o Cristo ressuscitado é que permanece na vida de cada um de nós. Olha o que diz em Lucas, capítulo de número 3, versículo 3, diz assim: E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Preste muito bem atenção, tá bom? O texto base da mensagem de hoje. Preste muito bem atenção. Preste atenção. Aqui fala sobre a pessoa de João Batista, o último profeta da lei, como diz as Escrituras. Que a lei e os profetas vieram até João Batista. Mas o assunto hoje não será sobre o profeta, mas sim os rudimentos que estão antes da lei, que se trata de arrependimento. E vamos estudar também sobre o ministério da reconciliação, que está após a cruz. Então, João Batista aqui, o narrador Lucas está dizendo que João percorreu toda aquela terra, ou seja, que terra era aquela? Toda a Jerusalém, a Israel, né? Anunciando e batizando. O batismo de quê? Preste muito bem atenção. Olha o que diz o capítulo 3 e versículo 3 diz assim: E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. O batismo que João pregava era um batismo de arrependimento. Preste muito bem atenção. Né? Um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Tá? Então, ele batizava no Rio Jordão, dizia para que as pessoas que tinham pecado deveriam se arrepender e ser batizados no Rio Jordão.
tá? Então vamos lá. Agora vamos sim entender por que Jesus ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. Jesus de Nazaré, ele tinha pecado? Porque aqui o texto fala que o batismo de João, ele pregava a mensagem para arrependimento de pecado. Será que Jesus tinha pecado? Claro que não. Jesus não tinha pecado. Jesus ele fez aquele ritual da lei, aquele costume judaico, esse batismo nas águas aqui que está antes da cruz, que é rudimento do arrependimento. Ele fez aquele batismo ali para cumprir a justiça do Criador, para cumprir a lei. Apenas isso e nada mais. Isso mostra que batizar nas águas para nós hoje não tem nenhum valor. Então, Jesus, ele se batizou ali no Rio Jordão só para cumprir as escrituras, só para cumprir, de fato, a justiça do Criador. Mas os outros que iriam ali ser batizados por João Batista, eles eram batizados em água. Presta atenção, o batismo em água é um batismo para arrependimento de pecado, que está antes da cruz. O batismo para nós hoje, que estamos depois da cruz, que é no ministério de reconciliação, está em Romanos, capítulo de número 6, versículo 3. E é para lá que nós vamos lá ver essa verdade agora, para depois voltar para esse texto aqui. Então, vamos com calma para a gente entender o que os Escritos estão falando, para a gente crescermos em graça e conhecimento. Olha o que diz em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 3. Depois da cruz, aqui quando o apóstolo Paulo escreve para os cristãos em Roma, aqui Cristo já tinha ressuscitado. Aqui esse evento, esse batismo aqui, já é depois da cruz. Olha o que está dizendo em Romanos, capítulo de número 6, versículo 3. Ou não sabeis os que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, o batismo para o judeu, o batismo para os israelitas, o batismo para a nação de Israel era o batismo de João Batista em água para arrependimento de pecado. Já o batismo para nós que somos gentios, que estamos depois da cruz, é o batismo em cruz. Foi na cruz do Calvário, foi quando Cristo foi no madeiro, que ele foi ser crucificado, ele automaticamente afirmou uma aliança com todos aqueles que creram na justiça de Cristo, tá bom? Então, esse batismo hoje aí que a religião faz em águas, isso aí é rudimento da lei mosaica, é do antigo pacto. Isso nem precisa mais ser feito, porque hoje o batismo para nós é o espiritual, que é o batismo que está em Romanos capítulo 6, versículo 3. Olha o que está dizendo em Hebreus capítulo de número 7, versículo 27. Vamos lá, ver o que está dizendo na palavra do Criador, para juntos crescermos em graça e em conhecimento. Hebreus capítulo de número 7 de Hebreus, e eu gosto de acompanhar nas escrituras porque é importante a gente sempre mostrar o que está nas escrituras para que a gente possa crescer em graça e em conhecimento, né? Hebreus capítulo de número 7, aqui como é ao vivo, como é tudo na hora é quentinho, a gente demora para encontrar os capítulos e versículos porque aqui não tem textos montados. Então, em Hebreus capítulo 7, versículo de número 27, diz assim, olha o que está dizendo a palavra do Criador. Que palavra maravilhosa. Diz assim, ó, que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos o do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo o povo, porque isto fez ele uma vez, oferecido-se a si mesmo. Eu vou ler novamente o texto para ficar bem explicadinho, porque a leitura não saiu bem que legal. Então, Hebreus capítulo 7, versículo 27 diz assim,
que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Então, observa, o que o apóstolo Paulo está falando aqui para os hebreus? Que o sacrifício de Cristo, que foi feito no madeiro, na cruz, foi de uma única vez, para que não há mais necessidade de que faça mais nem um rudimentos da lei de Moisés. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes do antigo pacto, da antiga lei, o que acontece? Eles, durante o ano, ele tinha uma vez no ano que eles iam lá, oferecia sacrifício pelos seus próprios pecados, depois ele oferecia um sacrifício pelo pecado do povo. Já o sacrifício do sumo sacerdote, do sacerdócio real, do perfeito, que é Cristo, foi feito uma única vez, há mais de 2000 anos atrás, no madeiro, uma única só vez. Ele fez o sacrifício perfeito por todos, de uma única só vez. Então, hoje, não há mais necessidade de que nós venhamos fazer sacrifício. Não há mais necessidade de realizar o batismo em água, porque o batismo hoje é na cruz do Calvário, é na nova aliança, tudo é espiritual. Hoje nós não estamos mais no ministério de arrependimento, mas sim no ministério de reconciliamento, e nós vamos entender isso aqui no decorrer da mensagem. Então, o que João pregava, o João Batista, por que ele pregava o ministério de arrependimento? É porque naquela época o povo estava debaixo da maldição da lei. O povo tinha transgredido a lei. Ele estava dentro de ordenança da lei. Por eles não cumprir a lei, eles estavam debaixo de pecado, cometeram um pecado. Por isso eles tinham de se arrepender, abandonar o pecado, entre aspas, né, para poder ter uma nova vida. Por que João Batista pregava o ministério de arrependimento? Porque João Batista, ele está antes da cruz. E quem está antes da cruz está no ministério de arrependimento. Quem está após a cruz está no ministério de reconciliamento, que nós vamos entender nas Escrituras Sagradas. Então, Cristo, ele fez um único sacrifício de uma única só vez, perfeito, justo, para que não haja mais necessidade de que ninguém faça sacrifício. Se você que é da religião está vendo esse vídeo e quiser fazer qualquer sacrifício, faça, mas não tem valor nenhum para Cristo. Nós somos nova criatura, né? As coisas velhas se passaram, ou seja, a lei de Moisés se passou, o antigo pacto se passou. Hoje nós vivemos no ministério de reconciliação, né? No ministério do Espírito. Hoje estamos na graça, na nova aliança, tá bom? Então, o que vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, que palavra maravilhosa. Eu quero fazer essa mensagem um pouco rápida para não ficar cansativo, mas o pouco que for ser dito aqui, que vai ser dito aqui, eu acredito que o meu irmão, minha irmã, vai estar entendendo essa mensagem maravilhosa. Então, em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 16 ao versículo 19, olha o que está dizendo aqui as Escrituras. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os cristãos em Corinto, que eles não deveriam andar mais segundo a carne, sim agora segundo o Espírito. Isso aqui é muito forte. Então, você que está com a sua Bíblia em mão, acompanhe comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 16 em diante. Olha aqui o ministério da reconciliação. Olha aqui o ministério depois da cruz, depois do Cristo ressuscitado. Preste muito bem atenção. Diz assim, o versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Olha que o apóstolo Paulo está falando. Olha, gente, depois da cruz, depois da ressurreição, ninguém conhece ninguém segundo a carne. Ninguém conhece, nós não conhecemos ninguém segundo a carne. E no decorrer daqui da meditação da passagem bíblica, nós vamos entender o que de fato está acontecendo aqui. O que é que Paulo está querendo mostrar para os cristãos em Corinto. Olha lá. Assim que daqui por diante
a ninguém conheçamos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Eu vou falar algo aqui que os da graça já entendem, conhecem e Cristo será glorificado. Porém, a religião vai se assustar com o que eu vou dizer aqui. Você sabia que quem está no novo pacto, na nova aliança, na graça de Cristo Jesus, no novo pacto, que é o ministério da reconciliação, não deve mais seguir as pisadas, trajetórias de Jesus de Nazaré, que estava antes da cruz? Por que que Jesus ele fez o batismo em água? Para se cumprir a lei, para se cumprir os escritos. Ele está antes da cruz. Jesus de Nazaré, ele veio em carne cumprir as escrituras, a lei. Então preste muito bem atenção. Algumas pessoas dizem assim, o pessoal da religião diz assim, mas por que a gente não pode se batizar nas águas? Se o próprio Cristo, que é Cristo, ele se batizou. Sim, meu irmão. Ele se batizou para cumprir a lei, para cumprir as escrituras. Ele não tinha pecado, ele não precisava se arrepender de nada. Tá entendendo? Então, no novo pacto, o ministério da reconciliação não é do arrependimento. Você tá entendendo? Então, tem pessoas que querem imitar a Jesus de Nazaré. E para quem não sabe, no novo pacto, na nova aliança, não se segue mais Jesus de Nazaré. E eu vou ler o texto novamente para você entender. Hoje temos de seguir o Cristo ressuscitado. E esse Cristo ressuscitado, ele é espiritual. Ele é o cabeça da igreja. É por isso que nós temos que ser imitador de Cristo e não de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré estava nos rudimentos da lei de Moisés. Ele estava no antigo pacto. Foi cumprir o antigo pacto para estabelecer a nova aliança. Ele veio simplesmente para esse propósito. Então precisamos entender. Então o que acontece? Os cristãos lá em Corinto, alguns que aceitaram a graça de Cristo Jesus, porém, eles ainda queriam seguir os rudimentos, os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E isso é complicado. Quando nós chegamos dentro desses templos feitos por mão de homem aí, o que mais vê é ensinamento de Jesus de Nazaré. Aí eles dizem, porque a gente tem de fazer o batismo nas águas. Já que vocês querem seguir Jesus de Nazaré à risca, então por que você da religião não jejua 40 dias com 40 noites como Jesus de Nazaré fez? Se ele fez aquele sacrifício de 40 dias com 40 noites sobre o jejum, foi para que eu e você não tivesse necessidade de fazer. Então Jesus de Nazaré, ele veio para quem? Ele veio para a igreja ou ele veio para a nação de Israel? Jesus de Nazaré veio para a nação de Israel para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei de Moisés. Tantos que tinham mortos espiritualmente, como estavam presentes. Você está entendendo? Aí talvez você esteja questionando, mas Pedro, ele batizou no novo pacto lá no Atos dos Apóstolos. Sim, mas o fato de Pedro ter batizado ali, isso não significa que está certo, coerente com a palavra de Deus. Porque o batismo para nós hoje, que é a igreja, é o batismo da cruz. Quando Jesus foi no madeiro e foi crucificado em Romanos capítulo 6, versículo 3, automaticamente nós fomos selados. Fomos resgatados de uma vez por todas. Na verdade, a gente não foi nem resgatado. Quem foi resgatado foi os eleitos da nação de Israel. Nós já nascemos eleitos. Nós já nascemos no novo pacto, na nova aliança, no ministério de reconciliação. Nós nunca fomos do ministério de arrependimento. Né? Quem descumpriu a lei de Moisés não foi o gentio, e sim os judeus. É isso que muitas pessoas não entendem. Então, em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 16, diz essa verdade. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, daqui por diante nós não conhecemos mais Jesus de Nazaré. E assim agora é Cristo e o Cristo ressuscitado. É tanto que o texto vai continuar dizendo aqui, bem claro. Olha o que vai dizendo assim, segundo a carne, e ainda que também tenha conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo.
Então, o que Paulo está falando? Olha, vocês, os discípulos, João, Tiago, Pedro, Tiago, os outros demais, os discípulos que seguiam, mesmo que vocês conviveram com Jesus de Nazaré, aprenderam os ensinamentos da época quando ele estava em carne nesta vida, mas agora não se procede mais desse modo, porque agora tudo é espiritual, não é mais nada físico. O ministério agora é da reconciliação. Nós que somos pregadores da graça, quando nos vemos nas redes sociais pregar a palavra do Cristo, nós viemos mostrar para as pessoas que elas já foram reconciliadas com o Criador. O Criador, na verdade, não foi nem elas que foram reconciliadas com o Criador, foi o Criador que reconciliou conosco. E muita gente não sabe disso. Muita gente acha que para poder ser uma nova criatura, que ela tem de um tempo feito por mão de homem, que ela tem de se batizar, que ela tem de ceiar, que ela tem de subir no monte. Ou seja, tudo é ministério do arrependimento, que está antes da cruz. Então, para você que é a igreja, se porventura você está antes da cruz, até que é válido o batismo em água para você. Mas se você nasceu depois da cruz, meu irmão, o batismo agora é em cruz, é no Cristo ressuscitado. Você não deve mais seguir a Jesus de Nazaré. Você agora tem de seguir o Cristo ressuscitado. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. É isso que diz as Escrituras Sagradas. É em espírito e em verdade. O Espírito testifica. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Está entendendo? Então é por isso que fala em Coríntios isso aqui. Então não é mais segundo a carne que devemos seguir a Cristo. Agora é espiritual. Olha o que diz o versículo 17 de 2 Coríntios capítulo 5. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram-se, e eis que tudo se fez novo. Que coisa foi essa aqui que passou, João Rodrigues? A lei de Moisés, os ensinamentos de Moisés, os costumes judaicos, tipo batismo em água, dízimo, ceia, a Páscoa, essas coisas, tudo já se passou. Então hoje nós somos nova criatura. Nós nascemos para Cristo, nós estamos no novo pacto. A lei agora é espiritual em nossos corações. Não tem mais nada a ver com cumprir a ordenança do antigo pacto. O ministério de arrependimento não é mais válido. O que vale hoje é o ministério de reconciliação. O Criador reconciliou-se conosco. Glória a Deus. E quando isso aconteceu? Quando o Criador ficou distante do homem, foi quando Adão pecou, quando ele tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morre espiritualmente. E da partir dali ficou, o Criador se apartou do homem. E agora aqui em Coríntios, que eu vou ler na continuação do texto, vai dizer que o Criador se reconcilia com o homem. Então o que acontece? Cristo ressuscitado, ele é superior à lei de Moisés. O Cristo ressuscitado, ele é superior ao Adão. Para quem não sabe, o Adão representa o pecado. Tá entendendo? O Adão representa o pecado, a cobiça. E a lei representa Moisés. Então, a lei e o pecado, ambos eles andavam juntos. E eu vou marcar aqui rapidinho aqui. Vamos lá em Hebreus, Hebreus capítulo 2, versículo de número 14. Olha o que está dizendo aqui em Hebreus capítulo de número 2, versículo 14. Olha que palavra maravilhosa aqui. Observa aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz assim: E visto como os filhos participam da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Sabemos que o diabo aqui é a lei de Moisés. Essa lei de Moisés, ela tinha o império da morte. Por quê? Porque ela o matava, aquele que o pecava. Entende? Então o que acontece? O pecado, ele vem antes da lei. E o pecado surgiu quando? Ele surgiu na queda de Adão. E aí o que acontece? O pecado e a lei vieram até a Cristo. Então, quando Cristo chega em Romanos capítulo 10, versículo 4, que ele cumpre todas as ordenanças da lei, que ele faz todos aqueles rudimentos que precisariam fazer, que ele vai na cruz, né, e faz o sacrifício de uma única só vez, para que hoje, nós que somos cristãos, que estamos em Cristo, não tem mais necessidade de fazer sacrifício nenhum, meu irmão. Não tem mais esse negócio de batismo em água. Agora o batismo
é em Cristo, é espiritual. Uma única vez ele fez esse batismo. Agora tudo é em Cristo. Você não precisa mais fazer sacrifício, não precisa mais pagar preço, porque ele já pagou, tetelestai. Tudo que ele fez foi perfeito naquele madeiro, há mais de 2000 anos atrás. Né? Que palavra maravilhosa. Então, o versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, tudo isso provém de Deus, não vem do homem. Ele nos reconciliou conosco mesmo. O povo, a nação de Israel, estava distante do Criador, por causa que tinha um pecado. E não tinha como se reconciliar, porque a lei o apontava, a lei acusava. E é por isso que Cristo vem para cumprir a lei. E cumpriu, ele pôs fim na lei para estabelecer a graça. E aí o que acontece? O próprio Criador reconcilia-se com o ser humano. Que palavra maravilhosa! Olha que coisa linda! 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Olha que coisa linda! A religião diz que é nós que eles dizem que quando a gente está numa igreja feita por mão de homem, e de repente se desvia segundo o que eles dizem, aí depois tem que se reconciliar com Deus. Só que aqui diz que foi Deus que se reconciliou com o homem. E aqui eu vou estar lendo com clareza para você entender o texto, para ver o que eu estou falando. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 18, diz assim: e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério que o Criador deu para nós naquela época, no período de Paulo aqui em Coríntios, e para nós hoje, o ministério que ele deu para nós foi o ministério da reconciliação. Então hoje nós que somos pregadores da graça, nós não pregamos para que alguém se arrependam. Nós não pregamos o ministério de arrependimento, porque isso estava antes da lei, era rudimentos judaicos da lei de Moisés. Hoje nós pregamos o ministério da reconciliação. E de que forma isso acontece, João Rodrigues? A gente leva esse entendimento, essa revelação da graça para as pessoas, dizendo a elas: olha, você sabia que o Criador já reconciliou-se conosco? Você sabia que nós já fomos eleitos antes da fundação do mundo? Você sabia que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos? Você sabia que nós já fomos predestinados antes da fundação do mundo? Esse é o ministério da reconciliação. Nós levamos para as pessoas a revelação da graça, mostrando que nós já somos uma nova criatura. Não é que a gente tem que fazer alguma coisa para poder ser uma nova criatura, que tem de aceitar Jesus, que isso não tem na Bíblia, essa palavra aceitar Jesus. Então é isso que as pessoas não entendem. Então hoje, nós que somos ministros da graça, nós levamos o ministério da reconciliação, levando essas verdades para as pessoas que a religião escondeu há muito tempo. E aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, vai falar que verdade maravilhosa. Olha o que ele vai dizer: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha o que vai dizer aqui o versículo de número 19. Isto é Deus. Estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus estava em Cristo. E aonde? No madeiro. Ele reconciliou com o ser humano quando está naquele madeiro. Perdoou os pecados, tirou, não existe mais pecado, meu irmão. O que existe hoje são as obras da lei, e aquilo que o homem praticar, o que existe são as obras da carne. E aquilo que o homem praticar na carne, ele vai colher na carne. Isso é notório. Mas a lei, ela foi cumprida. A lei, ela foi abolida. O Cristo cumpriu toda a lei. E se não há lei, não tem pecado.
O que é o pecado? Não é a transgressão da lei? Não é isso? Então, se Cristo cumpriu a lei, estabeleceu a graça e deu o ministério da reconciliação, não tem mais pecado. Eu vou ler de novo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Olha o que vai dizer. Isto é, Deus estava em Cristo. Quando Cristo vai naquele madeiro, ele está ali, o próprio Deus está ali, reconciliando-se com a humanidade. Olha que palavra maravilhosa. Nós já estamos reconciliados com o Senhor, firme com Ele. Precisamos apenas só crer nessas verdades. E isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando-se consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então é esta palavra que nós pregamos hoje, meu irmão. Nós já fomos reconciliados com o Criador, Ele já nos reconciliou, tirou, pagou todo o preço, fez o sacrifício perfeito para que Cristo permaneça para sempre o seu ministério. Olha o que está dizendo em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Quando a gente entende que a gente é uma nova criatura que está em Cristo, aí sim mostramos que temos uma mente transformada, renovada. E quem tem a mente renovada não está mais no ministério de arrependimento, e sim no ministério de reconciliação. Olha o que está dizendo em Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim, e não se conforme com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar-se a nossa mente. Por isso que o Criador falou, aqueles que estão em Cristo, usando o apóstolo Paulo, ele fala, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Já passou o Adão, já passou a lei de Moisés, já ficou para trás o pecado, tudo ficou para trás, o ministério do arrependimento ficou para trás, agora é reconciliação, é graça, é ter uma mente renovada com o entendimento da graça do Cristo ressuscitado. Hoje nós não seguimos Jesus de Nazaré, mas segundo a carne. Hoje nós seguimos a Cristo e o Cristo ressuscitado. Por que que esse Cristo nos ensina que no novo pacto, na nova aliança, só precisa crer? Porque o Cristo espiritual, nós que adoramos a Cristo, adoramos de uma forma espiritual. E em espírito não tem obras, não tem mérito de homem, é graça. Basta crer no sacrifício perfeito que Cristo fez por mim e por você. Olha o que está dizendo em Hebreus capítulo 9, versículo 14. A palavra do Criador. Mais um versículo para a gente crescer em graça e conhecimento. Vamos que vamos. Está chegando já ao final dessa mensagem. Eu disse para os meus irmãos que seria um vídeo rapidinho para falar sobre esse assunto. Para crescer em graça e em conhecimento. Deixa eu procurar aqui. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Cristo. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O sacrifício de Cristo foi perfeito, foi justo, reto, purificou a todos das obras mortas, né? É isso que muitas das vezes as pessoas não entendem e fica aí fazendo sacrifício de tolo. Cristo ele fez um único sacrifício de uma vez por toda para que eu e você não tenha mais necessidade de fazer nenhum sacrifício. Não precisa mais fazer campanha, não tem necessidade de subir ao monte, não precisa mais se batizar em água, porque nós estamos no ministério da reconciliação, nós não estamos no ministério de arrependimento, aquele ministério que você precisava
se arrepender e se batizar para que os pecados fossem perdoados. Aquilo era uma ordenança judaica que estava na lei de Moisés, aquilo está antes da cruz. Você precisa entender o que está antes da cruz e pós a cruz. Tudo isso precisa entender. Então, em Hebreus capítulo 9, versículo 6, 20... Hebreus capítulo de número 9. O que está dizendo? Versículo de número 26 diz assim. Olha o que diz. De outra maneira necessária, presta atenção que eu vou estar lendo o último versículo dessa mensagem. Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz assim. De outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O pecado foi ou não foi aniquilado na morte de Cristo na cruz do Calvário? Uma única só vez, ele foi no madeiro, ele cumpriu toda a lei, aniquilou o pecado, estabeleceu a graça para que eu e você hoje só viva, reine em vida, em perfeita vitória, em louvor, em gratidão, tá? Mostrando ao Criador e reconhecendo aquilo que ele fez no madeiro por mim e por você. Não é através de sacrifício da religião, não é através de sacrifício de homem que vai fazer com que nós sejamos justificados diante do Criador. Todo e qualquer sacrifício que as pessoas apresentarem hoje perante do Criador, como se fosse uma forma de se justificar, será inválida diante do Criador. A religião diz que prega a graça, mas quando a gente chega nos templos, eles estão ensinando a fazer campanha, estão ensinando a fazer jejum, estão ensinando a subir no monte, estão ensinando que tem de dar dízimo, estão ensinando que tem de se consagrar. Tudo isso é ministério de arrependimento, que está antes da cruz. E para nós hoje é o ministério da reconciliação. O Senhor já nos reconciliou com Ele. Não há pecado mais sobre mim e sobre você. É por isso que fala em Romanos capítulo 8, se não me falha a memória. Aqueles que estão em... Ou melhor dizendo, nenhuma a condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós que estamos no novo pacto, na nova aliança, não tem mais condenação sobre nós. Por quê? Porque não tem lei sobre nós. Não tem mais pecado. Talvez hoje, mas o fulano erra, o fulano errou, eu erro. Sim, eu sei que isso pode acontecer, na carne pode acontecer, porque a carne ela é má, ela pende para o lado do pecado, sempre puxar para as obras da carne. Mas eu e você que vive o fruto do Espírito Santo, foca no fruto do Espírito Santo. Isso é importante. É por isso que em Hebreus capítulo 9, para encerrar em versículo 26, ele vai dizer, de outra maneira necessária fora padecer muitas vezes. Então, se de fato não valeu o sacrifício de Cristo, será que ele tinha de padecer várias vezes na cruz do Calvário? Não, meu amigo, o sacrifício de Cristo foi perfeito, justo, foi uma única vez para sempre. É isso que o pessoal precisa entender. As pessoas precisam entender isso aí. Que o sacrifício de Cristo foi perfeito naquele madeiro. Isso é forte. De outra maneira, necessária lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Para a honra e glória de Cristo. O pecado foi aniquilado pelo próprio sacrifício de Cristo Jesus. Então receba essa palavra. Não há mais pecado sobre nós. Não tem mais condenação sobre nós. Na verdade, nunca teve. Porque nós já nascemos no novo pacto, debaixo dessa bênção maravilhosa, no ministério do Espírito, na reconciliação, ministério da reconciliação. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, no teu coração, para dividir com os demais irmãos, com as nossas amadas irmãs. Tá bom? Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho, dá o seu like, faça seu comentário, se sinta à vontade e vamos que vamos. E até a próxima mensagem. Graça e paz.